O governo Lula ostenta mais um dado negativo diante do mundo. Segundo a OMS, 82% dos casos mundiais de dengue pertencem ao Brasil. A organização destaca também que mais de 77% das mortes globais pela doença também pertencem ao nosso país. Na rede social X, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, questionou: já pode chamar o atual governo de genocida ou apenas de incompetente? Até os veículos da velha mídia têm criticado a atuação do governo federal. Na última quinta-feira, a Folha publicou em seu editorial que o surto da doença foi provocado pelo, abre aspas, descaso do poder público, fecha aspas, Piotto. A gente traz aqui o destaque do editorial da Folha, mas a gente tem visto que a grande imprensa não tem dado destaque merecido a esse surto, a essa epidemia de dengue que o Brasil está vivendo. Basta a gente comparar como a imprensa, a grande imprensa, tratou a Covid-19 e como está tratando a epidemia de dengue no Brasil. Ora, somos aí 82% dos casos mundiais de dengue. Eles queriam contar vítimas da Covid, né? Não foi isso na época da pandemia, o consórcio. Agora eles não sabem mais fazer contas simples de matemática, 1 mais 1, que gera 2, que na verdade já passa de 5 milhões só no caso do Brasil. O consórcio é hipócrita. Eu não vou diminuir em nada o que eu disse. O consórcio de mídia, que foi tão intransigente, tão diligente no acompanhamento da Covid, e tudo bem, foi uma escolha, por que não faz isso agora? As pessoas que tiveram Covid, eu estou falando das que sobreviveram, e obviamente foi a maioria, as pessoas que tiveram Covid relatam exatamente o que eu vou dizer agora. A Covid, para quem passou por aquilo, não chega perto do que é uma dengue do ponto de vista da apatia que isso gera nas pessoas. Sem contar o receio, porque Covid você pode pegar novamente, enfim, essas coisas todas, e com a chance de talvez você não ter um agravamento. A dengue pode simplesmente, na segunda vez, se tornar hemorrágica, o que é muito pior. Vamos lá, os números que a Paula nos trouxe. 82% dos casos no mundo só estão no Brasil. Só o Brasil tem 82% dos casos do mundo. 77% das mortes por dengue. A Nízia Trindade, a ministra da Saúde, é o Alexandre Padilha da Saúde, ou seja, é a incompetência explícita do governo em liderar, que é a obrigação sim do governo, porque todos os governos federais, esse governo aplicou 61% menos, ou em torno de 60% menos em campanhas de conscientização, porque a dengue de verdade você combate com duas coisas. Primeiramente, campanha de conscientização para as pessoas se autoajudarem, se ajudarem ali no processo, ou seja, evitar o acúmulo de água. E a outra coisa é com a atuação de campo, de agentes de saúde, para justamente reduzir esses focos. Que, por exemplo, a gente pode lembrar do tal do fumacê. Você se lembra disso? Alguém falou em fumacê? Você ouve falar de fumacê recentemente? Você ouve alguma coisa? O governo federal não está lidando e não está liderando o que ele deveria liderar. Ou seja, quando se fala do Estado, dos órgãos públicos, a começar do governo federal, a começar do Ministério da Saúde, o presidente da República não fala de dengue. Mais de 5 milhões de brasileiros com essa doença. 82% dos casos, 77% de mortes no mundo de uma única doença estão no Brasil, e o governo federal não fala do assunto, e o consórcio não fala do assunto, os biólogos e celebridades de internet aí, ou seja, aquela gente completamente estridente, sem nenhum conhecimento, que falava um monte de bobagem na época da pandemia. Cadê essa gente? Sumiu? Não consegue mais fazer aula básica de biologia, explicar basicamente o que é uma contaminação por um mosquito transmissor? Sumiu? Essa gente é hipócrita e doentia para o país. Silvio, para fechar? Muito rapidamente, para completar o comentário irretocável do Piotto, a ministra Nízia Trindade ainda é ministra da Saúde. O país tem a pior crise, a pior epidemia de dengue da história. E as autoridades mundiais estão dizendo que tudo acontece aqui, dentro das nossas fronteiras. E a ministra Nízia Trindade ainda está à frente da pasta. Ela não foi demitida quando levou aquele puxão de orelha na reunião ministerial, puxão de orelha do presidente Lula, publicamente, diante dos demais colegas, chorou, mas foi acolhida nos braços da Janja.
A Janja, que é sua amiga pessoal, é mais um caso como o Alexandre Padilha tem a sua cota de incompetentes na esplanada dos ministérios. Fosse em outro governo, essa imprensa e esse consórcio que o Piotr tão bem aponta já teria pedido a demissão de Nízia Trindade diuturnamente em todas as manchetes possíveis, assim como aconteceu nos governos anteriores, principalmente no governo Bolsonaro.